Amigas, amigos, olá! 40 anos de transformação do território brasileiro. Esse é o título da coleção 10 do MAP Biomas, que fez um estudo bastante rigoroso da perda de áreas naturais, inclusive massas líquidas, superfícies líquidas e vegetação nativa no território brasileiro nas últimas 4 décadas. Eu fiz um recorte de alguns aspectos desse estudo do MAP Biomas e vamos trabalhar esses aspectos, vamos analisar esses aspectos no nosso videozinho de hoje, começando com alguns dados gerais. Nós encontramos aqui a redução de cobertura vegetal e o motivo dessa redução de cobertura vegetal desde 1985 no Brasil, sendo que no período de até 1985 nós tínhamos 80% do Brasil com cobertura de áreas naturais. Entretanto, no período de 1995 a 2004, nós temos o país coberto por 76%, já uma muito boa redução de áreas naturais, principalmente pelo avanço da produção agropecuária. Avançando para 2005 a 2014, nós temos uma reversão no quadro. Continua havendo a perda de áreas naturais, mas agora caiu de 76% para 72% o total de áreas naturais. E por quê? Porque, vejam vocês, houve menor impacto da intervenção antrópica, houve maior expansão da agricultura temporária sobre a área de pastagem. A área já era de pastagem, já foi feita a retirada da cobertura vegetal. Essa antiga área de pastagem é que foi transformada em agricultura temporária, lembrando que boa parte das áreas de pastagem no Brasil são de baixíssima produtividade vinculada à especulação imobiliária ou outra atividade imoral ou ilícita, porque são áreas de, insisto, muito baixa produtividade. A transformação delas em áreas de agricultura é um ganho econômico sem perda de novas regiões de vegetação nativa. A pastagem que eu estou falando, vejam, esteve estabilizada nesse período de 2005 a 2014. Avançamos, entretanto, para o período de 2015 a 2024 e vejam, agora a gente tem 67% do país, uma redução bastante significativa com áreas naturais. Então, principalmente no período de 1995 a 2004, no período de 2015 a 2024, nós temos as maiores reduções das áreas naturais que podem ser vistas agora nesse nosso mapa, as áreas verdinhas como áreas de cobertura de vegetação nativa, não é área natural em geral, é área especificamente de cobertura de vegetação nativa, e vejam 32% de área ocupada pela agropecuária no Brasil, a principal responsável pela perda das áreas naturais da vegetação nativa, o que pode ser comprovado através destes números. Vejam a queda das áreas de floresta, as áreas de savana, que são as mais afetadas nesse intervalo de 1985 a 2024, não é? Com perda de 15% de áreas florestais, com perda de 26% de áreas de savanas. Notem que a perda de área de cobertura vegetal é proporcional ao avanço percentual e absoluto das áreas de pastagem e das áreas de agricultura. As áreas de pastagem avançando 62 milhões de hectares, as áreas de agricultura 44 milhões de hectares. Crescimento das áreas de pastagem de 68%, das áreas de agricultura de 236%. É a agropecuária, é o agronegócio, o agroindustrial, é a exportação de produtos agrícolas, de commodities agrícolas, que tem se traduzido como um fator fundamental de avanço da destruição da cobertura vegetal das áreas naturais aqui no Brasil. Há biomas mais, há biomas menos afetados. Todos são afetados em maior ou menor grau. Vejam, nós encontramos Mata Atlântica, nós encontramos Pantanal, Amazônia e Caatinga com redução, com perda da sua cobertura vegetal na faixa de 11 a 15%, mas as áreas de cerrado e de pampa, perda de 28% e de 30%, respectivamente. Cerrado, que não entra muito nas tensões ambientais da grande imprensa, nas tensões ambientais populares. Todo mundo fala de floresta amazônica e não deixa de haver uma enorme importância, óbvio, para a floresta amazônica, mas Cerrado também, e ele entra muito pouco, menos ainda o Pampa, onde nós tivemos perda de 30% de cobertura vegetal nesse intervalo de tempo. Lembra que eu tinha falado da agropecuária? Vejam esses dois mapinhas que mostram aqui em 1985 e em 2024 o avanço das atividades econômicas de silvicultura, agricultura, mosaico de usos e pastagem. Novamente pastagem liderando. E avançando principalmente em quais regiões? Vejam, região norte do Brasil.
Região amazônica, bioma amazônico, principalmente nesta área na qual eu coloquei as setinhas, que é o chamado Arco do Desmatamento, é a principal área que na atualidade vem sofrendo avanço de perda de cobertura de vegetação nativa por desmatamento e, por extensão, em áreas de queimadas. Não apenas a atividade agropecuária, na atividade agropecuária as pastagens, também há outras atividades como mineração. E vejam que nesse caso a mineração encontra uma fronteira de exploração hoje na região amazônica, e daí de novo a preocupação com este bioma amazônico, com o crescimento no período de 2015 a 2024 de mais de 60% das áreas de mineração na região amazônica. Finalmente, um último aspecto interessante do estudo que diz respeito às usinas fotovoltaicas dentro da lógica de transição energética. A transição energética é a queridinha de ambientalistas em geral, mas principalmente daqueles ambientalistas festivos que não têm uma preocupação efetiva com o meio ambiente, mas sim com as festividades ambientais, porque não é uma panaceia, muito pelo contrário, essa atividade sem a devida regulamentação, sem uma consciência e pressão maior a partir da sociedade, pode causar muito forte impacto socioambiental, como a gente está vendo acontecer, entre outros, com essas usinas solares fotovoltaicas. O estudo do MapBiomas nos mostra que hoje nós temos 35,3 mil hectares de área ocupada por essas usinas. É um problema gravíssimo dessas usinas. As usinas solares fotovoltaicas demandam uma área bastante significativa e muitas vezes ela está em áreas distantes das áreas de consumo de energia elétrica, então consome uma área significativa e ainda tem um gasto com linha de transmissão de energia, e por isso países como a China e crescentemente no Brasil também tem feito a opção por micro e mini produtores de energia. Então é o condomínio produtor de energia, é a casa produtora de energia com os painéis solares fotovoltaicos em cima. Daí você não tem uma perda tão grande de área consumida como esses 35,3 mil hectares, que ocorrem ainda mais fortemente, vejam, nas áreas de Caatinga, porque a produção de energia elétrica a partir de fonte solar demanda insolação intensa e constante. Insolação intensa ao longo do ano, quanto mais próximo do Equador, melhor, porque nós não temos uma variação sazonal significativa da insolação, né, como acontece em áreas de climas temperados ou de climas polares, né, onde principalmente no inverno nós temos menos iluminação solar ou não tem iluminação solar, né, as áreas nas quais nós temos redução significativa de sol durante o inverno. Nas regiões próximas do Equador não, mas nas regiões realmente próximas do Equador nós temos o fenômeno climático da zona de convergência intertropical, que aumenta a cobertura de nuvens e daí diminui a insolação na superfície. Região no Brasil, próxima do Equador e que tem menor cobertura de nuvens é o Nordeste, onde nós encontramos a Caatinga, que é um dos nossos biomas hoje mais afetado, é o bioma mais afetado pela expansão das usinas solares fotovoltaicas. Isso ocorre diferentemente em diferentes municípios. Vejam vocês, nós temos aqui na tabelinha Jaíba, nós temos Janaúba, também os dois em Minas Gerais, Juazeiro, Arinos, voltando a Minas Gerais, com mais de 2 mil hectares de área, Jaíba, né, com quase 3 mil hectares de áreas com usinas solares fotovoltaicas. Por que isso é um problema? Porque a usina solar fotovoltaica está ocupando lugar de vegetação nativa ou de outras atividades econômicas. O MapBiomas nos trouxe, vejam, vegetação, formação savânica, 16 mil hectares de usinas solares fotovoltaicas em vegetação savânica, em pastagem 12 mil, em agricultura 3 mil. Mas a gente pensa que nestas áreas o dano ambiental já está constituído, mas surgem outros problemas, porque ao invés de se produzir produto agrícola que poderia ser alimento, não necessariamente poderia ser alimento, a gente tem produção de energia elétrica com fonte solar. Então essa concorrência de atividades econômicas também é problemática, em especial em algumas regiões. Vejam, o MapBiomas nos traz ainda a discriminação por estados. Eu destaquei para vocês Minas Gerais, né, com uma ocupação de área de pastagem muito significativa. Então redução da pecuária, né, da área de pecuária em favor das usinas solares fotovoltaicas. Já no Paraná, a perda mais significativa é de área de agricultura,
com, insisto, novamente, potencialmente menos alimentos devido à necessidade de produção de energia elétrica. Finalmente, o MapBiomas nos traz uma espécie de diagnóstico e potencialidade de solução segundo as nossas análises. Vejam, nós temos aqui o primeiro mapa que mostra áreas privadas com registro fundiário georreferenciado, 37% da área total do Brasil. É aí, são nestas áreas, nessas propriedades privadas, que aconteceu a maior parte da perda da cobertura vegetal nativa nessas 4 décadas, 62%. Porque 1% de perda de vegetação nativa, apenas 1%, ocorreu em áreas protegidas. Quais são essas áreas protegidas? 25% da área do Brasil, áreas protegidas de territórios indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Por sinal, nas terras indígenas do Brasil, hoje concentradas na região amazônica, não é uma exclusividade da região amazônica, tem terra indígena em São Paulo, mas concentradas na região amazônica, terras indígenas que representam 20% da vegetação nativa do Brasil. E por isso é fundamental que os vetos que o presidente Lula implementou no projeto de licenciamento ambiental, de devastação ambiental, aprovado recentemente no Congresso Nacional, que esses vetos sejam mantidos, em especial a ideia de emergencialidade de licenciamento ambiental, né, a ideia de licenciamento ambiental que pode ocorrer em áreas de terras indígenas e quilombolas não plenamente regularizadas. Então, há necessidade urgente de manutenção desses vetos do presidente Lula e ainda mais cair por terra definitivamente a ideia patética de marco temporal, a ideia dos ruralistas de avançar com atividades agrícolas sobre terras indígenas que não estariam demarcadas, que não estariam ocupadas até a Constituição de 1988. Isso é fundamental porque o estudo do MapBiomas entra em linha com um outro estudo divulgado recentemente pelo IPAM, Instituto de Pesquisas Amazônicas, divulgado em artigo científico assinado por vários pesquisadores do IPAM em uma revista, uma publicação internacional. Eu peguei aqui um resuminho do Repórter Brasil Amazônia. Colapso está acontecendo agora, mas pode ser revertido. O estudo destaca o efeito martelo, que são pressões diversas que acontecem da sociedade sobre a região natural, nesse caso de floresta amazônica. Queimada, desmatamento, exploração de madeira, fragmentação e perda da fauna, tudo isso vai se somando e vai aumentando o dano nessa vegetação nativa, dando margem ao chamado efeito dominó. Então, a perda cada vez maior de vegetação nativa numa determinada região, que afeta as condições de solo, que afeta a umidade do ar, que diminui a infiltração de água para o lençol d'água subterrâneo, que quebra as cadeias alimentares na região e assim sucessivamente, criando, portanto, um efeito em cascata, um efeito dominó de danos ambientais em outras regiões. E, finalmente, tudo isso nos leva ao chamado ponto de não retorno, o limiar crítico de transformações ambientais no ecossistema amazônico, no caso, e que levam a uma condição de irreversibilidade, de perda da formação florestal em direção a formações de savanas, de cerrados. É o processo de savanização da região de floresta amazônica. Nós já chegamos ao ponto de não retorno? Não, não chegamos, mas nós já estamos a caminho disso, segundo este estudo, e é necessário, portanto, uma série de medidas para a reversão deste quadro. Bom, era isso para hoje, um videozinho rápido acerca dos problemas de perda de cobertura vegetal nativa, perda de áreas naturais no estudo do MapBiomas e também uma pincelada no estudo do IPAM sobre a devastação na região amazônica. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca desse tema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!